Salve! Ok. Uau! Os pretos é chave, abram os portões. Meu nome é Roberta, eu tenho 32 anos, atualmente eu estou desempregada. Eu moro com o meu companheiro, no momento só ele agora que começou a trabalhar, e tenho uma filha de 10 anos. Eu estou desempregada, na verdade, no momento, assim, mas trabalhando com os bicos que aparecem. E como a gente tem que se reinventar, eu abri agora uma lojinha que eu estou vendendo salgado com refresco. Se eu sofri, eu não vi como racismo, entendeu? Ou a pessoa soube falar bem de gente, eu não entendi que aquilo ali era racismo. Uma vez até, na verdade, acho que foi um tipo de racismo, mas eu deixei pra lá. Foi na fila de um shopping, eu tava na loja americana, tinha o seu alto branco na minha frente, e como a gente fica tudo espremido na fila, o corredor era pequeno, ele virou pra trás e falou: tem como você chegar um pouquinho pra trás? Aí eu pensei, de repente ele tem fobia, alguma coisa, eu não entendi como racismo e deixei pra lá. O rapaz de trás até perguntou: o que ele falou? Eu falei: não, deixa pra ele, não, quero ver ele falar isso com o homem, mas aí eu fui e deixei pra lá, entendeu? Meu nome é Tatiane, de Souza Pereira Gaspar, sou estudante da LEC, licenciatura em Educação do Campo e membro do GT, Relações Raciais e Movimento Negro. Nosso trabalho para o TRI, que é o trabalho integrado desde o semestre 2018.2, a Baixada não tinha asfalto, muita lama, entendeu? A gente morava aqui, antes de asfaltar a rua, aí aqui tinha tipo um rio, né? Tipo um rio, que era um valão, o pessoal chamava valão, né? Um valão em frente à nossa porta e uma ponte para atravessar para o lado de lá. Aí depois foi melhorando, agora a Baixada já está melhor, asfaltaram. Aí o tempo foi passando, né? Eu estudei no Kennedy, no grupo escolar para gente. Entrei para lá, que ia fazer 7 anos. E estudei, fiz o primeiro grau, fiz o segundo grau, tá? Aí depois fiz curso de costureira. Cheguei a trabalhar na Rede Globo como recepcionista. Porque Mesquita é um lugar que realmente é bem tranquilo, né? É um local pelo qual eu nunca passei por muitos problemas, né? As pessoas, né, têm os seus problemas, como todo lugar tem, né? Como toda a sociedade tem de fato seus problemas, né, sociais, mas nada que me impeça de ter uma boa vida aqui onde eu moro não, viu? Meu nome é Maria Aparecida, tenho 53 anos, moro no município de Queimados. Bom, eu sinto que eu deveria ter me esforçado mais no passado para, hoje em dia, já ter uma profissão, já ter uma vida mais estabilizada. Mas, por outro lado, no passado, nós não tínhamos essa facilidade. Sempre fomos muito filhos, uma família muito grande, e eu acabei preferindo trabalhar. Foi uma preferência trabalhar? Não preferência, foi uma necessidade. Meu nome é Milton José Carneiro, de Belfort Roxo, Baixada Fluminense. Fazia até a minha oitava série. Depois eu parei para poder trabalhar, para poder ajudar a minha mãe, que eu perdi meu pai cedo. E tive esse problema. Na época eu tinha 12 anos, estava noiva para poder casar. E eu pude sair do colégio para poder trabalhar. Não. Eles também tiveram que parar porque um se formou no segundo grau, graças a Deus, mas o outro não conseguiu devido à dificuldade, à distância e o dinheiro também, que na época Então não teve. teve que parar para poder estudar. Teve que parar. A senhora tem quantos irmãos? 5. Quantos deles são formados? 2. E 5, só 2. Isso. Não, 3. Vou formar. Só 3. Só 3. E desses, quanto cursaram a faculdade? Só uma curso de faculdade. Os outros não tiveram A chance. por falta De dinheiro. Porque a dificuldade é imensa.
Não, a princípio é a área técnica, né? Pelo qual eu vejo que existem um pouco mais de oportunidades, pelo menos para mim, é uma área que pelo qual é um meio mais fácil de eu conseguir, né? E por outras alternativas, né? Para não ficar somente ter um leque de opções para se fazer, não ter somente uma coisa fixa, uma coisa interligada, ter um leque de oportunidades, fazer diversos outros cursos de fato técnicos a fim de que eu possa, né, ter um leque de opções. Eu sou Ana Clara, moro na Baixada Fluminense, em Seropédica. Basicamente, o que eu faço basicamente, o que eu faço no final de semana é estudar para a escola, que eu vou fazer uma prova para a escola técnica, o CETU. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta Bom, não no ser passado preto já na era favela. difícil, O que rola com preto e pobre por não questões aparece econômicas. na TV. E Opressão, quase não se via mulheres, preconceito. quase não se via negro na faculdade. Não só não se via mulheres, mas não se via negros. Que dirá mulheres. Na década de 80, quando eu deveria estar cursando a faculdade, nem se ouvia falar em ingresso de mulheres pobres, muito menos negras na faculdade, era muito raro. Então, meu nome é Evelyn, eu tenho 22 anos, né, e moro na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Então, eu trabalho, né, como cuidadora de idoso há mais ou menos 2 anos, e nos tempos vagos eu trabalho também na área de modelo policiais, né, em desfiles, ensaios fotográficos, coisas do tipo. Moro com os meus pais, os meus irmãos. Não fez tanta diferença, né? Mas pra quem é negro sabe como é que é. Dentro mesmo da escola já sofri bastante bullying por ser negra, até mesmo os professores já fizeram bullying também. Mesmo que não fosse direto, mas eles faziam. Questão de, quando eu estudava na minha segunda escola particular, rolou muita questão de bullying por eu ser negra e até mesmo por professores. Mas apesar de eu ser na minha família, né, a minha avó ser índia, minha mãe tinha descendente de índio na família, mas eu nunca sofri bullying. Só o bullying que eu sofri é assim, criança gostava muito de puxar meu cabelo. Bim, eu ficava danada com isso. Era comprido, né? O cabelo era comprido e era muito grande, era maior do que agora, né? Eu sentava em cima. Aí as crianças, minha mãe fazia a trança para não pegar piolho, eu ia pegar piolho na escola, né? Aí as crianças tinham mania de ficar puxando, né? Aí outro dia, já o cavalo, rabo de cavalo. Só isso, mamãe, porque isso não. Todo mundo gostava de mim. Não tenho nada que reclamar. Eu gosto muito daqui. Bom, eu me vejo hoje como uma pessoa um pouco mais realizada do que antes, porque eu finalmente voltei a estudar, estou cursando o ensino superior e isso é uma coisa que me dá muita alegria. Em relação ao passado, eu acho que era uma época melhor. Mesmo onde minha mãe tinha que trabalhar mais, que a gente era pequeno, mas era uma época melhor, porque eu acho que havia mais emprego. E no quintal mesmo de casa, minha mãe ela fazia a plantação e dali mesmo a gente tirava o nosso sustento. Hoje em dia eu não tenho mais essa prática da pessoa fazer a própria colheita em casa, mas eu acho que era melhor, porque a gente mesmo podia plantar, produzir o nosso próprio sustento, mesmo minha mãe tendo que trabalhar fora, mas a gente sempre sabia que ali no quintal de casa mesmo sempre ia ter alguma coisa para a nossa sobrevivência. No passado, na idade regular, para fazer faculdade, teria que ter ajuda. E não tinha como ajudar, como meus pais me proporcionaram essa ajuda para estar fazendo a faculdade.
passado na casa de família é muito complicado por não ter acesso a muita coisa. É uma escravidão, Não, a escravidão acabou, não acabou. É uma escravidão. Porque naquela época mesmo, a gente trabalhava, a gente não tinha carteira assinada, não tinha direito à alimentação e, como eu te disse, era metade da metade do salário mínimo. Então, a diferença eu senti no meu processo de aceitação, né? Já na minha adolescência, já virando mulher mesmo, que eu comecei a ver a diferença, que foi quando eu deixei que eu abri mão da química, né? Que eu abri mão de que eu não iria mais fazer nenhum processo químico para ter cabelo liso, que eu usaria meu cabelo natural, né? Que aí eu comecei a resistir de quem eu era, né, do meu cabelo cacheado, de usar o Black Power, de ser quem eu realmente era e que durante muito tempo eu ocultei, né, de ficar sempre pensando na opinião do outro, do que o outro ia achar de mim, do que o outro ia achar do meu cabelo, do que o outro ia achar do meu corpo. Então acho que foi nessa fase aí que eu comecei a resistir, que eu comecei a ver a mulher negra linda que eu sou, que eu comecei a obter empoderamento, né? Que empoderamento abrange várias situações, mas empoderamento de ser resistente, de não precisar se padronizar, não precisar estar de um modo em que não é do meu agrado, mas que eu que eu usava o cabelo liso para poder agradar o outro, né? Para agradar as pessoas que vinham. E aí eu comecei a resistir. Mas ser negra, para mim, é importante, inclusive pelo meu processo de aceitação, como mulher negra, né? Porque a gente mais nova, eu não vou ser hipócrita em dizer que, eu nunca pensei em ser branca. Não que eu não pensei em ser branca, nunca pensei em ser branca, nunca quis ser branca, mas eu já quis ter privilégios que branco obtém. Eu já quis, mesmo sendo negra, ter um cabelo liso, que geralmente as pessoas brancas mais claras tem, né, da genética, o cabelo mais liso. Eu já quis, de certa forma, me padronizar, mesmo não sendo padrão, né, eu já quis trazer um padrão pra mim que não cabia em mim, mas com o passar do tempo a gente começa a ver que a gente é o que a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar do jeito que é. Então eu acho que ser negra pra mim hoje, eu sinto muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser mulher negra, de ser resistente, né, de lutar por causas que eu sei que eu vou ajudar outras pessoas. Então eu acho que isso é importante. E depois que eu comecei a ter conhecimento, né, que eu comecei a ter ferramentas para conhecer, né, esse mundo assim, de mulher negra, de resistência, empoderamento, eu comecei a ver que, cara, é muito bom você ser exemplo, sabe, para uma outra mulher, você ser inspiração, você contar essa história de vida e a outra pessoa se emocionar e virar pra você e falar, nossa, eu já passei por isso também, nossa. Você começa a ver que você não tá sozinha, que não é uma luta solo e que a gente se abraça, sabe, a gente... É isso. Boa tarde, me chamo Rosemar de Oliveira Cesário, moro aqui na Rua 2, no Campinho de Areia, bairro Boa Esperança, Seropédica. Meu passado enquanto criança, tive um passado assim, com dificuldade, mas um passado feliz. Pode-se dizer que nós fomos crianças aqui na minha família, eu e meus irmãos fomos felizes. É algo frustrante pra mim, mas também teve um lado bom, né? Que eu sempre procurei usufruir, tipo, do mundo, das brincadeiras, por mais que houvesse preconceito, né, que às vezes não era dito, mas era visto, às vezes as pessoas não precisavam falar, mas eu sentia que era um preconceito, talvez não tão direto, mas era. Mas aí eu, por ser muito, nem aí pras coisas, nem aí pro que os outros falavam de mim e tal, eu procurava não absorver, mas não vou mentir que durante muito tempo pesou. O meu passado pesou muito, eu lembrar de algumas feridas, de algumas piadas que durante muito tempo, até pouquíssimo tempo, eu escutei, né? E não acontece só comigo, acontece com outras pessoas, talvez tenha acontecido com outras pessoas também na infância, mas hoje, graças a Deus, diante de todo o conhecimento que eu tenho, eu sei lidar com o meu passado. Eu acho que se eu não passasse pelas coisas que eu passei, eu não saberia lidar bem com ele como eu lido hoje.
Mas posso te dizer que não foi um passado, né, mil flores. Sim. De racismo, assim, aqui onde eu moro, acredito que nunca, que eu me lembro, nunca aconteceu, não. Que tenha me ferido muito, assim, não. Era mais questão de, às vezes, terem me perseguido em algum estabelecimento público ou até mesmo em centros comerciais, mas nada que tenha me ferido tanto assim. Não, acho que foi bem tranquilo com relação a isso. Tá tudo dividido. Muitas das vezes, eu matei a minha fome bebendo água da bica. Ou ficava feliz quando sobrava resto de comida para mim comer. Foi muito difícil, mas eu aprendi que trabalhar sem se alimentar é muito triste. Você preparar o almoço, preparar uma mesa, botar tudo na mesa. E você saber que se sobrar, você come. Se não sobrar, você não come. Isso para mim foi muito marcante, mas deu para aguentar o pique. Inclusive, assédio, né, que eu sofri, e eles nunca souberam. Sabe que eu não tinha necessário amargurar os meus pais com essa história de assédio ou de comida. Dava para me resolver como foi resolvido. Dava para passar, dava para suportar como foi resolvido por Deus. A fome, sobrava comida, eu comia. O assédio, eu sabia como me resguardar. Eu fugia do meu quarto, me trancava e Deus sempre me deu proteção. Não tinha quem denunciar. Falar com quem? Eu contava com meus pais, nem por vergonha, porque também não tinha muita habilidade com os meus pais. Não tinha com quem contar. Contar para quem? Polícia, a gente não tinha acesso. Patrão, antes de você falasse, eles não resolveram nada. Não tinha, nós não tínhamos um parâmetro. Assim, vai naquela sala conversar com fulano. Não tinha essa abertura. Nunca teve essa abertura. Mas a senhora acha que não tinha essa abertura pelo fato de a senhora ser negra ou pelo fato de a senhora ser pobre? Não tinha abertura naquela época, não tinha abertura. Hoje você vê muitas histórias. Se você for procurar atrás, hoje nós temos muito acesso para a internet. Mas naquela época não tinha, nos anos 70, nos anos 80, não tinha. Não se falava disso na televisão. Não se comunicava isso no colégio. Do colégio mesmo, nunca nem ouvi falar, entendeu? E não era de fato por ser negra ou por ser pobre. Porque naquela época mesmo não se falava disso. Do sofrimento de assédio sexual com as pessoas. Os professores não falavam disso. Ninguém falava. A senhora estudou até que série? 7ª série. Não pude cursar o resto do 1º grau, porque mudamos de Itaguaí, do local onde a gente mora hoje, que é o Jardim Maracanã. E na época, aqui nesse colégio, Bananal, não tinha 7ª série. Era até a 4ª série. E, pela ironia do destino, eu tive que ir para estudar, para trabalhar, para ajudar meus irmãos, porque o colégio era em Paracambi e era tudo pago. Passagem, alimentação, material de escola. Aqui não tinha tudo na mão, tinha que ser pago. A passagem era caríssima. E nessa mudança de Itaguaí para o Jardim Maracanã, que a senhora teve que parar de estudar, aqui não tinha a continuação para a senhora ter a pátua para o resto dos seus estudos. Sim. E a senhora naquela época a senhora não tinha condições de pagar a escola e a educação, né? Isso. Como que foi isso, assim, para a senhora? Eu tive, lamentável, até hoje eu tento voltar para o meu colégio para estudar, para terminar, é um sonho que eu tenho, mas por enquanto está arquivado. Tive que trabalhar em casa de família para ajudar pelo menos os 2 irmãos. Eu e minha outra irmã, que hoje está fazendo faculdade. Paramos a nossa vida para ajudar nossos irmãos. Foi válido, porque eles hoje têm estudo, mas nessa mudança, muita coisa mudou nessa vida. Por exemplo, fui trabalhar em casa de família. Não era o salário completo, era metade da metade do salário. Ou seja, se o salário era 600,
eu ganhava 150. Metade de 600 era 300, eu ganhava 150. Sendo que trabalhava o mês todo. Entendeu? E não tinha carteira assinada, não tinha FGTS, não tinha respaldo do governo que os patrões dessem pra gente. Hoje, eu tenho carteira assinada, já 18 anos, FGTS, tudo pago, devido à lei que o garotinho, que era, na época governador, sancionou essa lei e nós temos esse respaldo no nosso trabalho. Quando eles iam explicar alguma coisa e usar um exemplo, eles iam e falavam tipo uma parte questão de história, eles falavam mais questão de brancos, quando eles falavam de negros, aí eles abriam aspas e falavam pretos. Coisa que eu não me importo muito, porque eu sou preta, eu sou negra, mas por eles serem professores eu acho que não deveriam falar. Olá, meu nome é Luiz Fernandes, eu sou professor da licenciatura em Educação do Campo e membro do GT Relações Raciais e Movimentos Negros. Nosso objetivo com esse vídeo é iniciar um diálogo com todos os estudantes da LEC para tentar compreender como nossas vidas negras percebem o racismo e de que forma é possível uma nova consciência antirracista na Baixada Fluminense. Enfim, entrevistamos várias pessoas de várias gerações diferentes, compondo uma diversidade de experiências. Resistência, um povo de luta, um povo guerreiro. Você já sofreu algum preconceito assim no seu ambiente de trabalho? Então, eu sou professora, mas eu sofri sim, mas não foi numa sala de aula, foi em outro ambiente de trabalho, já sofri. Você quer falar sobre? Então, a pessoa me perguntou se eu trabalho, foi numa repartição pública. A pessoa me perguntou se eu trabalhava ali naquele local, eu disse que sim, aquela repartição ali. Aí ela me perguntou, você trabalha onde? Na cozinha? Eu falei, não. Passou um tempo depois, a pessoa voltou e precisou da minha ajuda ali naquele trabalho e ela viu que não era na cozinha. Você acha que há a percepção do racismo entre essas pessoas? Bom, muitas pessoas acham que não existe ainda o racismo né, no Brasil. Apesar dos números mostrarem, eu vou dar um exemplo. Todo mundo fala assim, eu não sou racista. Eu não sou racista, eu não sou racista, eu não sou racista. Isso é curioso, por quê? Você vê aí as pessoas falando que não é racista, A fala que não é, B fala que não é, C fala que não é. Mas incrível é que os números, os dados mostram lá, foram considerados racistas, tantos. Então, onde que está esse racismo? É verdade. Você acha que é possível despertar essa consciência racial aqui na Baixada, no seu município? Bom, quando acontece o fato de ter uma situação de racismo, a pessoa fica mais, como eu vou dizer, se desperta com mais facilidade, né? Ela começa a acreditar. Não foi o meu caso, porque, na verdade, eu já sabia, tanto tempo de luta, a gente já sabe que isso acontece. Mas as pessoas, elas pensam que porque ela não sofreu ainda, ainda que eu digo que ela pode vir a sofrer. Não que a gente esteja querendo que isso aconteça, mas há possibilidade. Aí ela pensa que não existe esse racismo. Mas está aí na cara, todos os dias a gente vê. E os casos que não são, muitos casos ainda que eles não são denunciados. Então, basta o quê? Fazer a denúncia sim. Eu falo porque não, porque eu acho que é mais fácil. Porque eu não gosto muito de vitimismo, então eu acho que eu nunca sofri, assim, alguma forma de preconceito, assim, da sociedade. Ou das vezes que eu sofri, eu não entendi que era uma forma de preconceito que a pessoa estava tendo comigo. E porque pelo fato de ser negro, a gente abrir todo dia o noticiário, ver jovens mortos, presos, e ver que a maioria dessa população que é jovem presa é negro, então eu me sinto um pouquinho como se fosse comigo.
O fato de eu ter nascido indígena, né, minha avó era índia, não fez diferença nenhuma na minha vida. Eu nunca sofri preconceito nenhum em mercado, em banco, em lugar nenhum que eu fosse. No colégio, na escola, as amigas, todas gostavam de mim. Eu não tenho nada que reclamar sobre isso. Todos sempre me acharam linda e maravilhosa. Tá? Beijinho no ombro pra quem sofreu bullying, porque eu até agora não sofri. Já passei por constrangimento. Não constrangimento direto, porque eu acho que você passa por constrangimento toda vez que você vê alguém passando por ele. Um irmão um irmão, um próximo. Você vê a pessoa passando constrangimento, você, por empatia, né, você se sente também discriminado. Então, quando a gente fala sobre o futuro, né, a gente pensa no melhor pra gente, a gente pensa no melhor, por exemplo, daqui 2 anos, 3 anos, quando eu tiver um filho, eu vou querer um futuro melhor pra ele, eu vou querer que o mundo seja melhor, para que tudo que tem a oferecer a ele seja positivo, né, no solo, né, que é a gente. Então eu penso que para ter um mundo melhor, para o futuro ser melhor, tem que começar de mim. Eu tenho que começar a fazer a diferença. Porque não adianta eu querer que, fulano tem que fazer tal coisa, porque se ele não mudar as coisas vão ser assim. Não, eu tenho que pensar em mim. Eu fiz alguma coisa diferente para que fulano se espelhasse em mim e fizesse. Ou eu tive uma atitude diferente de outras pessoas que com certeza vai ser melhor no futuro. Então, assim, antes da gente pensar no coletivo, a gente tem que pensar na gente. A gente tem que pensar, será que a gente está andando certo? Pra gente querer que a pessoa também haja certo. Então, para um futuro melhor, eu penso que eu tenho que fazer diferença também para ser espelho para outras pessoas fazerem. Para mim, ser espelho para outras pessoas querem fazer a mesma coisa que eu tô fazendo e assim a gente mudar, né? Porque tudo começa no solo, depois nós vamos pro coletivo. Então eu acho que é muito questão de conscientização também, da gente se impor, da gente ter empatia de, será que eu tô me colocando no lugar daquela pessoa pra gente junto fazer melhorias? Ou será que eu só tô pensando em mim? Nossa, fulano tem que mudar para as coisas ser melhor pra mim. Não, eu tenho que fazer as coisas que é bom pra mim e que de certo modo vai gerar uma consequência para outra pessoa que também vai ser bom. Então, o que ela fizer também é um ciclo, vai acabar, né? Como eu posso dizer? Vai acabar sendo referência para um outro e assim vai indo. E quando a gente vai ver, a gente fez algo muito bom, que começou sozinho, foi para um coletivo e que expandiu, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais empatia também com as pessoas, se colocar mais no lugar do outro, porque assim a gente consegue entender que a gente não tá sozinho e que pra gente fazer algo melhor a gente tem que estar junto, mas a gente também tem que ter consciência que certos tipos de atitudes nossa geram algumas consequências, então a gente tem que rever isso, entendeu? Eu acho que é muito complexo, né, quando a gente fala de um futuro melhor, porque não depende só da gente, mas também tem que partir da gente. Então isso tem que ser revisto, assim, a gente tem que pensar muito bem nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Que por mais que sejam escolhas individuais, o reflexo dela vem para o coletivo, não vem diretamente só para mim, vem para um todo. Então a gente tem que se conscientizar, né? Na hora em que a gente faz algo individual, mas que, de certa forma, a consequência é para o coletivo, é para todo mundo. Então, acho que a gente tem que ter mais consciência das coisas que a gente faz, pra gente até mesmo melhorar, evoluir, pra gente ser referência para outras pessoas. Porque quando a gente é referência para outras pessoas, aquela pessoa acaba se elevando e aí ela quer fazer o melhor. E aí, outra pessoa acaba sendo espelho dela e assim vai indo, entendeu? Acho que é isso. Em ser uma mulher negra, faz diferença na sua vida? Sim. Por quê? Porque eu, quando era mais nova, né, eu sofri muito preconceito, porque a gente, quando é criança, adolescente, assim, entra a questão do cabelo, né, por eu ser negra, meu pai negro, os meus traços, né, negros e tal, então, cabelo duro, né, e a gente quer alisar o cabelo. Porque se você toma um banho de piscina, você sai da piscina, seu cabelo vira, tipo, os outros falam bombril, né? Então isso pega um pouco, que você já olha pra questão, né, de beleza, de que, caraca, se meu cabelo não tiver liso, baixinho, por eu ser negra, eu tiver cabelo. Hoje em dia a gente resiste, né? A gente aprende
a idade, que a gente não precisa alisar o cabelo, que a gente pode ser o que a gente quer. Eu sempre participei de movimento de mulheres negras. Isso me dá uma força porque agora nós temos amparo. Nós temos cotas, nós temos grupos de apoio, politicamente falando também. Então, hoje em dia, eu acho que é bem mais tranquilo. Não é fácil, nunca vai ser, mas é mais tranquilo. A partir do momento que você tem a consciência de quem você é, do que você quer, fica menos penoso. E diante disso, como que você consegue ver o futuro? O que você vê para o futuro, assim, hoje? Na verdade, eu vou vivendo. Não penso muito como é que vai ser daqui a uns anos. Eu procuro fazer a minha parte. Procuro estudar e eu acredito que ainda que eu não consiga, eu demore, eu tenha dificuldade de trabalhar na área, conhecimento é uma coisa. Enquanto professora. Então, eu quero um futuro melhor. Quem não quer um futuro melhor? Quero um futuro melhor não só para mim, mas para minha família e meus amigos. Um futuro onde a população negra tenha o seu espaço, futuro em que a população negra tenha o seu valor, né? Que possa ocupar espaço de poder, porque ele pode, o povo preto também pode, tem capacidade para isso. Ela está dando um futuro melhor para minha filha, onde ela possa ter uma boa profissão e realizar os sonhos dela. Eu vejo com muita esperança, porque eu vejo muitos adultos já introduzindo as crianças dentro da questão racial. Nós temos uns grupos de dança, não só de dança, mas dentro desse grupo de dança tem a questão da conscientização. Eu vejo uma juventude do movimento aí trabalhando, questionando. Eu penso que, apesar de participar há muitos anos de movimento, que agora está sendo muito mais, como é que se diz? Está sendo muito mais falado sobre isso. Está mais visibilizado, né? Racial. Isso, está tendo mais visibilidade. Mais debates, mais até porque eles estão sendo representados, e isso é muito importante para a juventude. Porque se eu tivesse que deixar uma mensagem, seria essa. Nós não temos nada do que nos envergonhar, nós temos muito a que nos orgulhar, do que somos, do que nós conquistamos, e pensar que muita gente morreu tentando exatamente isso, fazer com que suas vozes fossem ouvidas. Então nós temos que ser essas vozes aí, as vozes de quem não consegue falar, quem não pode falar, quem não tem coragem de falar, as vozes das nossas crianças. É o que eu penso. Como eu vejo daqui a 10 anos, é casado, com carro. Tô brincando. Mas, não, enfim, sério, pode falar como você se vê. Como eu me vejo, no caso, tendo a minha casa, né, pelo qual eu tenho, de fato, planejado fazer, ou pelo menos em estágio de construção, que é uma casa, né, simplesmente construção de uma coisa simples, né, tendo a minha esposa, tendo a vida um pouco mais estabilizada, com minhas responsabilidades, com uma pessoa um pouco mais adulta do que eu já sou, e é isso aí que eu me vejo. E usar processo químico, vou ser sincera, durante muito tempo era bom, eu passei quase 12 anos de química no cabelo, era bom, mas era frustrante, porque uma coisa que queima a cabeça, que você tem que passar a cada 3 meses, é um custo, né? Hoje em dia eu só gasto creme, shampoo, tá ótimo, e antes eu gastava muito mais, então é até questão de conscientização também. Mas eu acho que começou mesmo a pesar, assim, né, o fato de eu ser mulher negra, quando eu comecei a me aceitar. Que eu comecei a ver minhas raízes, entendeu? Eu comecei a buscar conhecimento, empoderamento, aceitação. E aí eu comecei a ver que do jeito que eu tava, né, eu entrei no mundo plus size e tal,
E eu comecei a receber mensagens, nossa, você me inspirou, que não sei o que, não sei o que lá. Então isso te eleva e você para e pensa, nossa, eu acho que eu fiz a coisa certa, sabe? E você ser exemplo para alguém, acho que é algo gratificante da pessoa falar, nossa, eu me inspirei em você, eu acho você muito maravilhosa, eu acho que tem coisas que você diz que me ajuda. Então eu acho que isso me ajudou muito, né? Da minha adolescência. Para me virar mulher mesmo, o meu processo de transição capilar foi o mais, assim, que me ajudou mais, né? A resistir. Aí eu pude ver outras mulheres negras de cabelos maravilhosos, não só o cabelo, mas que mesmo não estando dentro do padrão, é super maravilhosa. Bom, pra mim é uma alegria ser negra, uma alegria ser mulher preta, porque eu me sinto muito feliz em ser negra, essa luta constante que a gente tem, então faz diferença em relação a isso. Muita alegria quando a gente vê a história do povo preto, o sofrimento que eles passaram, a luta, não que nós estejamos de acordo, mas é muito bom saber que o meu povo, o povo preto, foi um povo de resistência, um povo de luta, um povo guerreiro.